amanhã, numa alegria, numa felicidade, num 220, tem um obreiro, tem alguém, ou uma missionária, ou uma criança, ou um homem, ou uma mulher. Coisas boas começam a acontecer, principalmente quando você começa a fazer coisas que têm a ver com Deus, com Jesus. Porque às vezes o ser humano, ele não tem palavra. Às vezes, o que ele faz já o condena. Aqui uma mensagem do discípulo chamado Pedro. Jesus conhecia ele. E porventura pode acabar vendo, assistindo esse momento de evangelho de palavra. Eu quero começar assim. Essa segunda-feira de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser aplaudido. Ele tem que ser exaltado. Porque ele é santo, 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 santo. Poderoso e fiel. E é verdade. Bendito é o teu nome, Jesus. Começar assim essa manhã, numa alegria, numa felicidade, num 220, assim que eu estou, vezes 2, 440. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, porque vai acontecer. Tudo está escrito na poderosa palavra de Deus. Acredita quem quiser, porque eu creio. Da mesma forma que Jesus, um dia, ele veio aqui, em carne, para trazer a mensagem, para trazer o evangelho, para curar as pessoas, para abençoar as pessoas. Tudo aconteceu. Agora é simplesmente a gente fazer as nossas partes, porque se encontra em Hebreus. É bíblico, está na Bíblia. Profetas, homens de Deus, pregadores trouxeram essa mensagem da palavra de Deus. Todo dia alguém traz uma mensagem do evangelho. Todo dia tem um pastor, tem um pregador, tem um missionário, tem um presbítero, tem um obreiro, tem alguém, ou uma missionária, ou uma criança, ou um homem, ou uma mulher de Deus para trazer a mensagem do evangelho. E ela chega aos corações. Muitos obedecem, choram na hora, por causa do louvor, por causa do momento, mas depois esquece tudo isso. Nunca podemos esquecer o que Jesus fez por mim e por você. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. João 14:6. Decorei esse versículo. Olé, olá, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim é Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, na minha vida e na sua vida. Amém. É o melhor do mundo. Quero fazer um momento de palavra de Deus, apenas em alguns minutos. Só acho que 2 ou 3 versículos da palavra de Deus. Porque eu creio que Deus, Jesus, Ele habita na minha vida, no meu coração. Porque a palavra, ela é bom. Jesus é o viver. E cada dia que você vive, coisas boas começam a acontecer. Principalmente quando você começa a fazer coisas que têm a ver com Deus, com Jesus. Amor, ajudar alguém, acordar bem, dormir bem, servir e receber. Aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que senta, aquele que come, aquele que levanta. É assim que temos que ser, porque Jesus nos faz homens de Deus. Queria trazer aqui alguns versículos da palavra de Deus, porque os versículos estão na Bíblia. A Bíblia foi feita para ser folheada, estudada, mencionada, praticada principalmente. Amém. Achamos o que queremos, o que gostamos, o que praticamos e o que vivemos, que é chamado de evangelho. E muito disso aqui acontece mesmo, porque somos seres humanos, falamos uma coisa, fazemos outra. Falamos uma coisa, praticamos outra. Por que assim? Porque às vezes o ser humano, ele não tem palavra. Às vezes, o que ele faz já o condena pelas atitudes. Isso acontece mundialmente. Isso acontece com muita gente. Para vocês verem. Muitos dão as costas para Jesus. Muitos apostatam da fé. Muitos abandonam as igrejas, as religiões. Abandonam suas crenças. As pessoas estão pensando no quê para fazer isso? Em alguma coisa, senão elas não abandonavam. É verdade, é uma realidade. Mas vamos lá para a palavra de Deus, que a mensagem se encontra aqui em livro de Mateus.
Mateus. Olha que maravilha, que felicidade. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 33. Apenas só um versículo, aliás, versículo 35. Apenas um só versículo da palavra de Deus para vocês verem como que Deus, ele fala aos corações de todos que o ama, que adora, que busca e que permanece nesse evangelho. Amém. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Aqui uma mensagem do discípulo chamado Pedro. Jesus conhecia ele. Jesus ajudou ele a ser feliz. Um dia ele era Simão, agora ele é Pedro, porque é uma nova criatura. Então ele promete algo, ele fala algo para Jesus. A gente passamos por situações assim também. Ou ainda vamos até passar se nós não vigiarmos. Se nós não lermos as escrituras. Se nós não fazemos o que Deus quer que a gente faça. Futuramente pode ser mais um como ele. Nós fazendo as mesmas coisas ou com qualquer um aí fora que faz as mesmas coisas que Pedro fez. Abandonou Jesus, deu as costas e negou. Jesus sabia tudo o que ele iria fazer, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Os discípulos apoiaram Pedro, porque falaram as mesmas coisas. E nós temos a chance, a oportunidade de ser um homem de Deus, um homem diferente, fazer diferente. Você ganhando ou você perdendo, continue com Jesus. Você passando por lutas ou provas, continue com Jesus. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, João 14,6. Porque ele te livrou da raiz do mal, das trevas, te trouxe para a luz. Você continua com Jesus por quais motivos? Porque ele te ama. Ele te libertou dos pecados. Ele te libertou da raiz de todo mal. Agora você é luz, você é amor, você é paz, você é alegria e você é verdades. Há um caminho bom para você prosseguir. E é esse caminho. O caminho da Bíblia, o caminho do Evangelho. Onde muitos ainda nem sequer abriram uma Bíblia porque tem uma Bíblia em casa. Falar de Jesus, falar de Deus é uma alegria, é um viver. Principalmente o seu viver, o seu dia a dia. Estamos aqui para pregar da palavra de Deus. Não estou aqui para ser melhor que você e nem você melhor que eu. Porque se nós somos cristãos, adoramos Jesus, amamos Jesus, nós todos somos irmãos em Cristo. Cristo vem aqui para um só propósito. Salvar a mim e salvar você. E ajudar aqueles que estão cansados, tristes, oprimidos, desgastados. Aqueles que estão sofrendo de alguma forma e Jesus quer ajudar. E quantos querem recebê-lo? Jesus está em todo lugar. A partir do momento que você abre a tua Bíblia, você começa a ler, começa a viver, começa a colocar em prática, o culto começa a acontecer. Falar de Jesus, falar de Deus, é evangelho, é mandamentos, é para todos que amam a Deus, que amam o evangelho. Eu amo o evangelho, eu adoro Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Então, eu preciso levar a mensagem, porque a mensagem um dia chegou até a mim. Agora tem que chegar em alguém. E hoje aqui, eu sou um mensageiro da palavra de Deus e também um missionário na internet, levando essa mensagem, porque a mensagem, ela alcança milhões de pessoas. É o método mais rápido de alcançar alguém, porque chega mundialmente. Todo dia tem alguém acessando uma internet, ou um celular, ou um iPad, ou um computador, para ver alguma coisa legal. E porventura pode acabar vendo, assistindo esse momento de evangelho, de palavra de Deus. Um homem negou Jesus. Um homem prometeu coisas. Aliás, às vezes nem é coisas. Promete o que não pode cumprir, palavras. Mas este homem negou. Mas Jesus o perdoou. Eu acredito que quando se há perdão, há renúncia, Jesus, ele já está habitando. Jesus já está fazendo o extraordinário como tem feito na minha vida e na sua vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Não podemos condenar, não podemos julgar pelos atos e atitudes das pessoas. Cada um tem a sua consequência e a sua condenação. Se for bom,
você vai para a glória, para o paraíso. Se for bom, vai gerar amor, frutos, alegria. E se for ruim? É o preço que você paga pelas consequências do que você faz, ou do que você fala, e do que você come, e do que você absorve. Hoje estamos aqui para alimentar a palavra de Deus. Nem só de pão viverá homem. O próprio Jesus disse isso para o diabo. E nós estamos vivendo o evangelho para ser feliz e ficar enraizado cada vez mais na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. E vai acontecer, porque tudo está escrito na poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Top 10 todo momento é assim de Deus. Amém. Welcome. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Estamos junto nessa aí. Sempre. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus.